Irmãos, eu quero te convidar a ser cheio do Espírito Santo. Irmãos, olha, que graça tem viver nesse mundo se não tiver a presença dele? Olha, nada tem graça, nada tem valor. A gente ficar correndo atrás do rabo do cachorro não pega nunca. Nós precisamos da presença gloriosa do Espírito Santo em nossas vidas. E é através dessa presença que nós vamos subir aos céus. Se tiver pesadinho aí, irmão, vai precisar de muita presença do Espírito Santo, que nem eu, ó. Tem que ser cheia da glória para Jesus conseguir me carregar. Entendeu? Então vamos se encher. Enquanto há tempo, vamos se encher da presença do Espírito Santo todos os dias, a cada manhã. Vamos viver para Ele, para a glória dEle. Viver uma vida de bênção, de paz, de alegria. Para que viver uma vida de tristeza, solidão, angústia, reclamação, misericórdia? Ninguém merece isso na terra. Jesus te chamou para ter uma vida abundante. Fala aí para o teu irmão. Jesus te chamou para ter uma vida abundante. Amém? Se você não está tendo, porque você está errado. E está na hora de mudar hoje. Para ter uma vida abundante. Amém? Semana que vem vocês vão fazer jejum para vir para a igreja. Em nome de Jesus. E no final nós vamos orar aqui para fogo cair do Espírito Santo. E o povo vai rolar aqui em nome de Jesus. Amém? Vocês querem? Então tem que buscar. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso. Então, irmão, tem que ser, senão não vai. Amém. Agora vamos para a palavra aqui, que o servo do Senhor veio aqui nessa noite, o pastor Augusto, trazer uma palavra de bênçãos e vitória para a nossa vida. Amém? Vem aqui, varão do Senhor, vamos orar por esse servo. Estenda as suas mãos aqui. Vamos abençoar a vida dele. Senhor, nós te louvamos, Senhor Jesus, pela vida do teu filho, pela casa dele, pelos seus negócios. Senhor, pedimos que a tua bênção, Senhor Jesus, seja sobre tudo que leva o nome dele, Pai. Que ele possa viver cada dia mais, Senhor Jesus, cheio da tua presença e da tua glória, Pai. Que o Senhor venha usá-lo todos os dias, Senhor, e todo levante, toda perseguição, todas as obras contrárias, Senhor, sejam quebradas, sejam destruídas e sejam anuladas, ó Pai. E que o teu filho, Senhor, venha desfrutar da tua presença e da tua glória. Usa a vida dele, fala conosco, Senhor. Queremos ouvir a tua voz, no nome santo e precioso de Jesus Cristo. Amém. Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Abramos as nossas Bíblias em Hebreus, capítulo de número 11. Hebreus capítulo 11, versículo de número 7. Hebreus 11, 7 está escrito assim: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Nós estamos vivenciando um tempo no Ministério Restauração da Fé em São Bernardo, aonde Deus ele deu a direção para a nossa pastora acerca de uma série de estudos, e nós estamos falando sobre heróis da fé. E hoje nós vamos falar sobre esse homem que é tema nas escolas dominicais. A palavra de Deus nos fala que Noé
foi avisado por Deus que era chegado o fim de toda a carne, porque Deus se arrependeu de ter feito o homem, porque o homem se declinou ao pecado e toda a raça humana passou a pecar. Mas Noé achou graças diante dos olhos de Deus. Olhe bem para alguém e diga assim: Deus escolheu Noé para a preservação da vida daqueles que crescem na mensagem. Escute bem. Provavelmente temos muitos Noé sentados aqui. Pessoas que foram escolhidas sem nem entender por que foram escolhidas. Pessoas que foram chamadas sem nem entender por que foram chamadas. A verdade é que naquele tempo não chovia. Somente um orvalho subia do chão e aquela relva caía sobre a terra. Mas Deus disse para Noé: vai vir um dilúvio. Imagina Deus falar a respeito de algo que nunca aconteceu. Confidenciou para um homem acerca de coisas vindouras. Tem alguém ansioso aqui? Levanta a mão. Não levanta a mão. Falou acerca de coisas que viriam no futuro. E disse para ele: constrói uma arca. E agora Noé tem de Deus uma palavra, Noé tem de Deus uma revelação, e Noé tem uma tarefa. Olhe bem para alguém e diga assim: você tem uma tarefa. Diga: você tem uma mensagem. A mensagem de Noé é a mesma que a nossa. O fim vem. O fim vem. O fim vem. Mas nós temos a mesma, mas nós não falamos do Noé. Nós falamos de alguém que é maior do que Noé. Nós falamos de alguém que não vai tripular um grande barco construído de madeira e betumado. Não. Nós falamos de alguém que vem buscar aquele que nele crê. Nós falamos acerca de Jesus de Nazaré. Noé tinha a tarefa de construir a arca. Noé tinha a tarefa de pregar a respeito de que o juízo de Deus viria. Deus dá para Noé uma palavra, Deus dá para Noé uma tarefa. E qual o tempo que essa tarefa durou? Às vezes eu estou ministrando e por vivenciar o que eu vivo, eu fico muito feliz, pastora, quando terminamos de pregar, ou eu faço o apelo, ou alguém faz o apelo, e alguém se arrepende do seu pecado, entrega a sua vida a Jesus. E a pregação às vezes é de 45 minutos. Aquele que convence o homem do pecado e da justiça está atuando aqui hoje. Naquele período, o Espírito Santo
eu quero acreditar e eu vou falar sem sombra de dúvida, visitou e preencheu a vida de Noé, para que o projeto fosse cumprido com eficácia, com eficiência, porque naquela época não tinha tanta sabedoria para se construir algo tão grande e de grande valia. Olhe bem para alguém e diga assim: Deus vai te dar sabedoria para fazer o que tem que ser feito, ainda que todos duvidem. Deus vai te dar sabedoria, oh glória, para fazer o que tem que ser feito, com a eficácia que tem que ser feita. Quando criança brincávamos de quebra-cabeça e muitas das vezes no meio de tanta coisa procurávamos algo parecido para se unir, e no fim tínhamos a surpresa que uma imagem, um retrato, uma foto, uma paisagem ali surgia. Deus disse para Noé: vai vir o juízo, o povo vai morrer, mas tem um porém: você é um escolhido para sobreviver e preservar a vida daqueles que estão decretados à morte, se eles se arrepender. Eu vim aqui pregar para você que aqui está sentado, para que você entenda: Deus te chamou para apregoar liberdade ao cativo. Deus nos chamou para fazer algo não como uma arca de madeira, mas levar as pessoas àquele que é o que salva, que transporta dessa terra para o céu. A arca era um veículo que ficou sobre as águas. Jesus é aquele que vem para tirar desse mar de corrupção, desse mar de pecado, oh glória, para levar-nos para o céu, aonde não haverá mais choro, aonde não haverá mais pranto, aonde não haverá mais lágrima. Bendito seja o nome do Senhor. 120 anos, diga 120 anos. Olha bem para alguém e fala: você sabe o que é 120 anos? Daqui a pouco eu estou na metade disso. Falta um pouquinho mais, né, pastor? Estamos chegando lá. Deus dê graça. Aleluia. Mais 14 eu chego lá. Não é cara. Não revela. Estamos construindo uma arca. E o interessante é que, imagina a construção de algo inédito. Imagine a construção de algo num lugar não propício. Olhe bem para alguém e diga assim, no meio do nada. Diga assim: Deus fez algo para salvar vidas. Diga assim: ei Noé, é com você que Deus quer falar nessa noite. Noé teve que se esforçar. Irmão, vamos lá. Uma arca que transportou um casal de cada animal, ainda que fosse filhote. Quantos tipos de animais que você conhece? Quantos tipos de onça, de tigre? Quantos tipos de cobra? Não vamos falar de cobra aqui não, né? Aqui não tem. Não, tá repreendido esse negócio. Mas até a cobra teve que ir para a arca.
Quanto de madeira ele teve que cortar? Quantas árvores? Olha bem para alguém e diga assim: começa a trabalhar. Diga: começa a trabalhar. Diga assim: você tem a sua família para salvar. Diga para alguém: você vai ser a pessoa usada por Deus para que a sua família se salve. Diga: é com você que Deus está falando. Deus não vai levantar outro. Deus não vai levantar outro. Essa mensagem não é para quem não veio, essa mensagem é para quem está aqui. Essa mensagem não é para o Noé que não veio, é para o Noé que está aqui. Não é para o Noé que não veio, é para o Noé que está aqui. Olha para o outro lado para não ficar cansativo. Eu vou olhar lá para o baterista. É com você que Deus está falando. Ele manda de faça lá com o Luiz, lá na porta. É com você, pastor Wesley, pastora Kátia. De repente Deus dá uma palavra diferente, uma revelação diferente, algo inédito, e fala: constrói uma arca. E aí ele chama os filhos, chama a esposa, e nós temos aqui um projeto. Eu não sei se ele colocou no papel ou se ele só verbalizou, mas ele tinha que chamar as pessoas para comprar a ideia dele. E as primeiras pessoas que tinham que comprar a ideia dele, pastora, era a primeira esposa. Mas o Espírito Santo veio sobre ele. E embora o Espírito Santo não fazia morada igual ele faz em nós, o Espírito Santo ele vinha sobre a vida da pessoa, enchia de sabedoria, enchia de graça. E eu acho que nesse momento o Espírito Santo veio com poder mesmo, falou: Noé, você vai falar e ela vai acreditar. Imagina a mulher falando: não, mas a gente tinha tanta coisa para fazer, eu queria conhecer Jericó. Eu queria ir para lá, para cá, eu queria saber onde é que é. Vamos tentar achar onde é que era o Jardim do Éden, vamos descobrir onde é que era o Eufrates, o Tigre, o Edequel, vamos descobrir, tanta coisa para fazer, tanto fruto, tanta coisa. E aí Noé falou: então, amor, o fruto que nós vamos ter vai ser de obediência. E Noé chama agora os filhos. Eu acredito que faz uma reunião e começa a conversar. Olhe para mim. Deus te dará sabedoria. Deus te dará estratégia. Deus vai presidir a reunião. Quem tiver que ser convencido vai ser convencido e vai ter conversão. Se você tiver coragem de pregar, o Espírito Santo tem coragem de converter, e poder para isso ele tem. Se você abrir a boca, ele te enche e a graça de Deus é liberada. Se você disser: Deus me escolheu com as minhas imperfeições, com os meus medos, com os meus preconceitos, Deus me escolheu. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, disse para Deus: Deus tem ali, tem aqui, tem lá, mas Deus me escolheu. Aponta assim e fala assim: Deus me escolheu. Diga, Deus me escolheu. Diga, independente de mim, Deus me escolheu. Independente de mim mesmo, Ele me escolheu. Porque se nós formos olhar, aleluia, quanta coisa, hein? Quanta coisa. Tem uma pastora, eu não lembro se ela chegou a pregar. Eu levei aquela pastora da Rinodê, a pastora Márcia, para pregar lá. Você lembra? É coisa, é muita coisa. Irmãos, essa pastora é retada lá no lado do Nordeste. Abençoou, casou, Deus está abençoando. Esse dia eu falei com ela. Meus irmãos, pensa numa pastora que já montou, ela estava solteira, montou 3 igrejas, agora tem 7. Deus é na vida da mulher com força.
No caso dela, ela que teve que convencer o marido. Falou, vem construir a arca comigo. Ela foi o Noé. Quem foi para a igreja primeiro? O senhor ou ela, pastor? Hã? Já se conheceu na igreja? Que bens. Não vamos entrar nos detalhes, né? A gente se converte depois, nasce na igreja. Jesus é bom, a misericórdia dura para sempre. Aleluia! Mas o interessante é que Jesus chamou, o Espírito Santo chamou. Ei, eu não sei como que Deus falou com Moisés, mas eu sei que na sarça ele estava ouvindo uma voz sair de lá. Mas eu também não sei, sai Moisés e volta Noé. Eu completei da sarça só para não ficar chato. Eu não sei como é que Deus falou com Noé. Se foi por esta voz ou se foi no coração, como é que Deus falou, mas o importante é que Deus falou. Eu vou dizer, não vou mandar ninguém dizer, você tem certeza que Deus fala com você? Você tem você tem que ter certeza que o eterno, o poderoso, o Criador do céu e da terra fala comigo e contigo, porque Ele tem uma grande obra para realizar através de mim e através de você. E sabe de uma coisa, tem muita madeira para ser cortada. Meu irmão, tem muita madeira para ser aplanada. Olha para alguém e diga assim, tem trabalho. Faz igual a pastora, diga, é coisa, é muita coisa. Diga assim, começa a arregaçar a manga. Faz assim para alguém assim, ó. Dá uma despertada aí, irmão, vai. Assim, olha bem para alguém e diga assim, 120 anos. Irmão, você acha que Noé sabia quanto tempo ele demoraria para construir a arca? Não. Ele simplesmente fez. Eu não sei o tempo que vai durar o teu ministério. O de Jesus, ele demorou 3 anos. Com 30 se batizou, com 3 anos pregou, chamou 12, discipulou, se entregou, subiu para o céu, deixou os 12 prontos. Falou, agora mandou o Espírito e chegou até eu e você. 3 anos. Em 3 anos. Sabe o que eu vejo? Eu vejo no livro de Atos dos Apóstolos alguém dizendo assim: aqueles que alvoroçaram a terra chegaram até aqui. E estavam falando de Paulo, que nem andou com Jesus no literal, que nem eu ando aqui com o pastor Wesley, com a pastora Kátia, com a minha esposa. Não andou fisicamente, mas quando recebeu de Cristo um chamado, decidiu fazer. Eu vou falar a respeito de chamado, para que você entenda que Noé era como eu e você comum. Seus preconceitos, seus medos, suas necessidades. Imagina quando Deus diz para Ananias: vai na rua chamada direita e procura por um Saulo de Tarso. Ananias falou: vou nada, já ouvi falar desse cabra aí, é cabra ruim, vou não, isso aí persegue crente, mata crente, não vou. Olha bem para mim, eu vou falar algo para você. Deus disse só assim: vai, porque é para mim vaso escolhido. Deus não falou que ele ia escrever 13 epístolas. Deus não falou que todas as vezes que uma igreja se reunisse, provavelmente para falar sobre doutrina, reuniões pastorais, convenções nacionais e internacionais, doutrina, salvação, doutrina, dons espirituais,
Iríamos estar meditando nas epístolas de alguém que o Ananias não queria nem ir lá para orar. Olha bem para alguém e diga assim: não julga pela aparência. Diga assim: Saulo era ruim. Diga assim: mas Jesus converteu o ruim em bom. Diga assim: o perseguidor se tornou perseguido. Diga assim: o opositor se tornou propagador. Diga assim: se prepara, Deus vai usar a sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Aplaude ao Senhor nesta noite. Corta a árvore, aplana a madeira, transporta para o lugar. Corta, aplana, transporta. Corta, aplana, transporta. Quanto de estoque de madeira teve que ser feito? Quantas árvores teve que ser cortada? Nem tenho ideia. Mas foi muito trabalho. Provavelmente alguém falava assim: vai valer a pena? E eu acho que na época ele dizia assim: não compreendo os teus caminhos, mas te darei. Cortando madeira, doces palavras. Me sustenta, olhando para o calo da mão, para a bolha, o cansaço, a fadiga. E isso me leva mais perto de ti, mais perto do teu caminho. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroa ou pelas armas da morte. Cortando madeira, encaixando madeira, aplanando madeira, calo na mão, fadiga no corpo. E não tinha farmácia para comprar Dorflex. E vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena. Aí daqui a pouco alguém fala: vai chover, Elidia. Quando o grande dia chegar, Senhor, valeu a pena mesmo. Escute bem: 120 anos. Diga 120 anos. Diga 120 anos. Pastor Wesley, me ajuda com a calculadora. Me ajuda. Quantos dias dá isso? Deus vai te dar graça para suportar o tempo, a fadiga do tempo, a ansiedade do tempo. Deus vai te dar graça, Deus vai te dar graça. Quantos dias dá isso, pastor? Diga mais alto, pastor. 40. Meu Deus do céu, eu vou viver mais que isso, porque eu sou eterno. Eu aceitei Jesus, eu vou morar no céu.
se essa carne cair, tombar, oh glória, um dia a trombeta vai tocar, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e se nós estivermos vivos, seremos transformados e subiremos para encontrar-se-á com o Senhor nos ares e para sempre, 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 sempre estaremos com o Senhor. Noé é tão herói da fé que Jesus, eu disse quem? Jesus, ele disse assim: assim como foi nos dias de quem? Dias de quem? Diga assim: o Cristo falou diga assim, do velhinho perseverante. Tem que perseverar, pastor. Tem que perseverar, minha irmã. Tem que perseverar. Não abre mão, não. O velhinho teve que ser perseverante. Perseverou no trabalho, perseverou pela fadiga, pela dor. Irmão, vamos lá. Se com 46 tem umas dor que dá que só o sangue do cordeiro. Aleluia. Tem hora que eu olho e falo: sai, preguiça, em nome de Jesus. Mas não é demônio não, irmão, aí não sai. Aí eu tenho que esforçar, ter bom ânimo, não se assustar e lembrar que o Senhor é comigo por onde eu quer que eu ando. 120 anos, 120 anos, diga 120 anos. Diga 120 anos. Diga 120 anos. Vamos lá. Quem tem menos que 20? Levanta a mão. Menos que 20. 1, 2, 3. Quem tem mais que 20 e menos que 30? Levanta a mão. Quem está no ENTA? Quem está menos que ENTA? Menos que ENTA, menos que 50. Daqui para lá nós não falamos mais. Daqui para cá é vendido para o irmão que está de pé ali. Por uma bagatela de 50 anos. Para eu chegar até aqui, quantas coisas eu vivi. Chegar aqui foi fácil, irmão? Chegar aqui foi fácil? Suportou a fadiga, suportou, viu as alterações, ruas que eram de terra são asfaltadas, lagos que eram limpos são poluídos, aonde não tinham cabelos brancos agora deu lugar às luzes platinadas, aonde era pêssego, meu Deus, está começando a enrugar. Aonde tinha músculo está ficando flácido. Mas nós temos uma esperança. Nós seremos transportados não dentro de uma arca. Seremos transportados por Cristo. Prega, corta madeira, prega, corta madeira, prega, corta madeira. Diga para alguém: é possível exercer o chamado, trabalhar e cuidar da família. Diga assim: Noé fez isso. Diga assim: você também vai fazer. Você também vai fazer. Quantas pessoas desconhecidas Noé ganhou? Quantas pessoas desconhecidas Noé ganhou? Noé ele tinha 3 filhos, diga 3 filhos. Ele tinha Sem,
Cã e Jafé. Diga Sem, diga Cã e Jafé. 3 filhos. Não me recordo se os 3 eram casados. Se os 3 eram casados, pelo menos as 3 noras ele ganhou. Olha aí, glória a Deus. Por isso que é bom pregar do lado da pastora. Pastora, você não pode faltar no culto quando eu pregar. A senhora está proibida de quando eu for pregar, a senhora não está aqui. Eita! Mas você sabe o que é? Eu vou falar o que é isso. Vocês não sabem, não? Escola dominical. É Bíblia mesmo. Queridos, Pastor Augusto, mas você é teólogo, irmão. Mas quem disse que teólogo tem que lembrar de tudo? Pastor Wesley, além de empresário, também exerce uma função de coach. Tem hora que some, né, pastor? Né? As coisas. Mas o interessante é que assim, se você não conseguir ganhar ninguém, esforça para estar com a família. Alguém diz, pregue, e se possível use palavras. Quando alguém cita aqueles que alvoroçaram a terra, chegaram aqui, estavam falando de Paulo e mais alguém. E eu falei do contexto do Paulo, que Ananias não queria nem ir lá orar. E Ananias nem imaginava que aquele a quem ele estava se opondo de orar, seria alguém que iria fazer tanto pelo Evangelho. Talvez dentro da sua casa tenha um bispo, talvez dentro da sua casa tenha um pastor, talvez dentro da sua casa tenha o maior pregador que Deus vai levantar nesse século. Talvez dentro da sua casa tenha o maior levita que Deus vai levantar por esses tempos, esperando uma mensagem minha e sua, Noé, portador de boas novas, pregador de boas novas, herói que já foi, heróis que estão aqui. Essa terra tem que entender que nós não usamos capa, mas nós vamos por um nome que é sobre todo nome. Construiu a arca, e quando chegou o tempo, passou 120 anos. Divinamente inspirado por Deus, os animais começaram a vir de 2 em 2. E as criancinhas cantam: os animaizinhos subiram de 2 em 2. Quase que eu fui tio de escolinha também, pastora. Não, é porque a primeira igreja que eu dirigia era tão pequena que tinha que ser tudo. Pastor, porteiro, recolhia oferta, servia a ceia e cantava para as criancinhas: erguei as mãos e dai glória a Deus, aleluia. E os animais começam a vir de 2 em 2. Entra Noé na arca, seus filhos, suas noras, sua esposa. Todo o trabalho de 120 anos agora é coroado, porque tudo aquilo que ele se esforçou para montar, agora é o veículo de transporte para a preservação da vida. E começou com pequenos encaixes, né, pastor Wesley? Encaixa ali, encaixa aqui. Olhe bem para alguém e diga assim: os grandes edifícios
não começaram grandes. Olhe bem para alguém e diga assim: eu profetizo que a cada encaixe, em cada momento, Deus vai ser contigo. Diga assim: não menospreze o dia das coisas pequenas. É nos pequenos detalhes que Deus vai te usar. É nas pequenas coisas que Deus vai te usar. Mas constrói, irmão, não constrói de qualquer jeito, porque Jesus fala que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica são comparadas ao homem que edifica sobre a rocha. Desce o rio, corre o vento e a casa não cai. Mas aqueles que ouvem a palavra de Deus e não pratica é comparado ao homem imprudente que constrói sobre a areia. Vem a água, derruba a casa, vem o vento e a casa cai, e grande é a queda da casa. Nós não somos daqueles imprudentes que vamos construir sobre algo não sólido. Nós vamos construir sobre a rocha, que é Jesus de Nazaré. Ei, Noé construiu através de madeira, direcionado por Deus, inspirado por Deus, fez uma arca, ficou dentro dela ali 150 dias, a água cobriu toda a terra e choveu 40 dias e 40 noites. Olha para mim, a palavra de Deus diz que Deus abriu as comportas. Eu não sei aonde é que estavam essas comportas, e as águas subiam do chão e as águas caíam do céu. Não brinca com Deus, irmão. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Noé semeou construir uma arca, Noé semeou construir um transporte, e o transporte o transportou. Noé fez do jeito que Deus mandou, e Noé usufruiu de fazer o que Deus mandou. Tem resultado para a obra que Deus te chamou, ainda que você não está entendendo, não está compreendendo. Vai encaixando peça por peça, vai se submetendo à direção de Deus. Não é do meu jeito, não é do teu jeito, não é da tua forma, não é da minha forma, é da forma que Deus quer, é do modelo que Deus quer. Deus deu para ele a forma, o modelo, o tamanho, e Deus também deu toda a tripulação. Pastora, não quero levar cobra não, vai levar cobra. Não quero levar o tigre, vai levar o tigre. O que? O leão? Também. Deus vai amansar os bichos tudo, irmão. Não sei, talvez você mora lá, deve ter um zoológico. Você olha para o lado da empresa, tem cobra, tem leão, tem papagaio, tem tudo. Se Deus tem plano de salvar, Deus vai acalmar. Quem está entendendo o que Deus está falando? Deus vai acalmar, Deus vai mudar e vai se salvar todos. A hora já foi. O pregador fala muito. Se coloque de pé. Senhor nosso Deus, eu quero render graças por tua presença neste lugar. Quero te agradecer por essa série de estudos acerca dos heróis da fé. Obrigado porque hoje pudermos compartilhar com os irmãos um pouquinho sobre esse homem chamado Noé. Esse homem que viu o escárnio, ouviu zombaria, viu pessoas balançar a cabeça, foi chamado de louco, mas foi premiado com a preservação da sua vida
e de todos aqueles que levavam o seu nome, o seu DNA. Ele viu a sua família ser salva. Ele viu durante 150 dias ser extinta da face da terra homens, mulheres, jovens, crianças. As águas cobriram a terra e ele estava em segurança. Senhor, dai-nos graça para levar diante do teu altar aqueles a quem o Senhor colocar diante de nós. Dai-nos a palavra certa, a estratégia certa, ajuda-nos a conduzir nossa família, Senhor, em direção à salvação, que não é mais a arca, mas é Jesus. Porque o teu filho Jesus, ó Pai, ele mesmo disse que assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Casavam-se e davam-se em casamento quando de repente veio o dilúvio, quando ninguém esperava. Senhor, eu sei que muitas das vezes nós achávamos que era numa época, achamos que era em outra, mas eu sei que nem os anjos, somente o Senhor sabe quando isto vai acontecer. Mas ajuda-nos a nos preparar para este grande advento, quando as trombetas tocarão e nada poderá nos segurar nessa terra. Purifica-nos com teu sangue, lava-nos do nosso pecado, perdoa-nos pela nossa iniquidade, como, ó Senhor, homens e mulheres que desejam ser purificados. Nós estamos aqui para dizer: ajuda-nos a ser propagador de boas novas, anunciador de arrependimento, levar aqueles que estavam cativos nas mãos do diabo a libertação, os que estão enfermos a cura, para que possam se salvar. Senhor, todo medo tira de nós, tira de nós toda timidez. Vem com teu Espírito, vem sobre a vida desse homem, sobre a vida dessa mulher, vem sobre a casa desse homem, sobre a casa desta mulher. Aqui estão homens, mulheres que precisam, assim como eu, da presença do teu Espírito. Vem com total proeminência, Senhor, sobre nossos pensamentos, sobre nossas ações, sobre o nosso discernimento. Ajuda-nos a discernir como o Senhor quer que nós discernimos, ajuda-nos a falar como o Senhor quer que nós falemos. Aquele que não tem eloquência, Senhor, dá eloquência. Aquele que não tem autoridade, dá autoridade. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, abre a mente, tira toda a cauterização que o diabo, que o pecado colocou, todo declínio para o mal caia por terra agora. Que nós venhamos ser revestidos de um novo mandamento, que é aquele que o Senhor nos deu, que nós amemos uns aos outros. Senhor, dai-nos amor pelas almas, dai-nos amor pelo perdido, pelo caído, dai-nos condição de trazer de volta os que se perderam. Senhor, continua com a tua igreja, abençoa, Senhor, o teu filho, abençoa a tua filha. Tudo isso eu te peço em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra, aplaude ao Senhor. Glória a Deus, pastor. Deus continue te abençoando, viu? Vamos assentar um pouquinho. Tem os anúncios aqui para dar ainda. Durante a mensagem de Noé, eu estava pensando ali. Noé e a sua arca foi o primeiro cruzeiro que o mundo teve, né? Para uma família. Hoje a gente tem cruzeiro levando aí centenas e milhares de famílias. Coisa tremenda. Tudo que a gente vê no mundo hoje estava na Bíblia desde o início. Coisas interessantes. E estudar sobre os heróis da fé é algo tremendo. Deus usou pessoas simples, muitas vezes sem cultura,
muitas vezes sem condições físicas adequadas, e Deus transformou a história do mundo através dessas pessoas. E aquilo que Deus fez no passado, Ele pode e faz ainda hoje. Basta somente escutarmos a voz de Deus, assim como Deus falou com Noé. Também não sei como que Deus falou com Noé, mas eu já tive umas 2 experiências de Deus falando comigo. Uma vez parecia que a voz vinha de dentro, eu escutava, mas não era pelo ouvido, era de dentro. E outra vez era como se tivesse uma pessoa do meu lado falando, e não tinha ninguém, e eu escutava assim audivelmente. Mas uma coisa é certa, Deus fala. A gente só precisa estar com os ouvidos espirituais destapados para escutar aquilo que Deus quer fazer através de mim e de você, e podemos transformar este mundo. Aproveitando essa palavra, eu queria dizer para vocês, quem é de Santo André aqui? Levanta a mão. Mais alguém de Santo André? Alguém aqui conhece alguém que mora em Santo André? Levanta a mão. Por que eu estou falando isso? Dia 1º de outubro, nós vamos ter eleições para o Conselho Tutelar. E grupos estão se movendo para elegerem conselheiros. E o Conselho Tutelar, ele é muito importante. Esses conselheiros, eles têm que estar realmente baseados na palavra de Deus para dar bons conselhos. E existem grupos se levantando para indicar os seus conselheiros para fazerem parte dos conselhos tutelares dos municípios. Como não é obrigatório, ninguém vota, ninguém sabe. E os militantes se unem e colocam pessoas nos conselhos tutelares que eles querem. E que conselhos essas pessoas vão estar dando? O Vande, que está aqui conosco essa noite, ele é um candidato a conselheiro do Conselho Tutelar 1, vamos chamar assim, de Santo André, que reúne alguns bairros. Santo André ele foi dividido em algumas partes, tem o primeiro conselho, segundo, terceiro, conselhos tutelares, e cada conselho abrange um rol de bairros. E o Vande, que está conosco aqui em alguns dos nossos cultos, que frequenta sábado de manhã aqui, nossa reunião de oração, ele é candidato. Então nós vamos postar no grupo da igreja, qual que é a chapa dele, o número dele, quais são os bairros que ele representa, e você vai ver nesse grupo e vai mandar